Dalcides, eu também li seu livro, gostei muito, muito. Eu gostaria de saber, na sua opinião, o que é um bom pai? Você é? Eu acredito que sou um bom pai. Por que eu digo eu acredito que sou um bom pai? Porque, na verdade, eu me encontrei com esse menino de 6 anos que olhou para mim um dia e me disse, você aceita ser meu pai? E eu disse, eu aceito ser seu pai. Mas naquele momento, 6 anos atrás, eu não tinha certeza de como é que as coisas seriam. Porque eu teria que, da noite para o dia, passar a ser pai. E eu me lembro que me deu uma certa insegurança. Mas eu pensei, será que ser pai é tão complicado? Ou será que com amor, ou as coisas que eu havia lido, estudado, falado, quem sabe essas coisas todas possam se transformar em prática, em vida? E eu tenho percebido uma coisa interessante. O carinho, o amor, a conversa, o diálogo, o respeitar essa criança que vai se desenvolvendo, que chega à adolescência. Porque eu acho que talvez seja um pai que está num caminho razoavelmente certo. Meu filho escreveu esses tempos um trabalho, uma biografia dele, e ele disse assim, eu tive muita sorte de encontrar um dia o meu pai, mas eu tenho certeza de que o meu pai também está muito feliz por ter me encontrado. Então, ele me telefonou pedindo se eu podia imprimir esse trabalho para ele. E na hora eu achei que era algum problema na impressora ou que ele estava tendo alguma dificuldade para imprimir. Mas ele me deixou ali o computador aberto para que eu visse esse trabalho. Então, eu acho que para mim essas coisas vão me dizendo que eu não sou pai perfeito, mas o fato de um dia eu ter exercido o meu sacerdócio como padre, talvez eu tenha aprendido aquilo que é principal, fundamental, mais importante. Respeitar as pessoas, tratar com diálogo. Nunca querer se impor, porque toda vez que a gente quer se impor, que a gente quer falar muito alto, que a gente grita, que a gente quer fazer um show, é porque a gente está inseguro. As pessoas transmitem serenidade, calma, paz e segurança. Então eu não sei se eu sou modelo de pai, mas eu estou feliz de ter lido nesses dias um bilhetinho como esse. Foi sorte, mas ao mesmo tempo foi construção ao longo desses anos. Dalcides, você é casado com uma jornalista famosa que aparece todo dia na TV, na televisão de maior audiência do Brasil, que é a Rede Globo. Diz pra gente, deve ser difícil ser casado com alguém famoso, né? Nem não pode andar na rua tranquilo. Como é que é? Eu acho que não é difícil se a gente não supervaloriza isso. Antes de começar o programa, a gente conversava um pouco sobre como hoje parece que há uma sensação de que todo mundo quer ser ídolo, todo mundo quer aparecer mais. Quando esse não é o objetivo, e quando a gente não tem nada a mostrar aos outros, eu acho que a vida fica tão simples. Quando algumas pessoas chegam e conhecem Mariana, e pedem um autógrafo ou falam alguma coisa, eu percebo assim uma postura tão de bem com a vida, tão simples. Então, acho que esse é o segredo. A gente não supervalorizar o sucesso. Porque uma vez eu aprendi uma coisa importante sobre isso. O sucesso, ele vai e ele vem. O que é que permanece? É aquilo que de fato você é. Então, não é tão importante, eu acho que esse fato de ser mais conhecido ou menos. Importante é ou levar a vida de uma forma simples, se alegrando com as coisas simples e não supervalorizando isso. Então é assim que a gente vive, com muita tranquilidade, e isso não nos incomoda. Dalcides, só para o telespectador se situar, a esposa do Dalcides é a jornalista Mariana Godoy, que faz o jornal aqui em São Paulo todos os dias, né? Aqui na Rede Globo de televisão. Dalcides, uma pergunta que talvez não tenho feito ainda para você, eu espero que não. O que é mais difícil para um padre? O celibato ou a obediência? Mas é depois dos nossos comerciais. Legal.
Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. E está assistindo ao programa Prazer em Conhecê-lo, hoje com o escritor e professor universitário Dalcides Biscalquim. Eu quero aproveitar e agradecer as correspondências que a gente recebe, aos e-mails toda semana, e quero em especial fazer menção ao Eupídio Amanajas, ou Amanarras, eu não sei se é espanhol. Ele é de Macapá, no Amapá, e ele mandou para a gente uma cópia do Jornal do Senado. Nesse Jornal do Senado foi feita uma menção e fala aqui sobre senadores fazem homenagem à Rede Vida de TV. Muito obrigado, viu, Eupídio, por essa gentileza de você mandar uma cópia do jornal para a gente sobre a homenagem que o Senado Federal fez pelo aniversário da Rede Vida de Televisão. Muito obrigado a você e a todos que nos escrevem e mandam e-mails. Obrigado. Dalcides, nós temos um hábito aqui no programa recente de permitir que um telespectador faça a pergunta ao nosso convidado. Claro. Né? Aos telespectadores que querem fazer pergunta no Prazer em Conhecê-lo, eles telefonam aqui para a Rede Vida, qualquer horário, não precisa ser no horário do programa, durante toda a semana, deixa o seu nome e o seu telefone, que depois no dia da gravação a gente retorna. Ou manda um e-mail também para a Rede Vida, para o programa Prazer em Conhecê-lo, também deixando seu nome e seu telefone, e a gente tem muito prazer em telefonar e entrar em contato com esse telespectador para que ele participe do programa conosco. Claro. Pode ser? Claro. Então nós vamos já estamos com um telespectador. Alô? Alô? Como é seu nome? É Vinícius. Vinícius, tudo bem com você? Tudo jóia. Você fala de onde? Eu falo de Francisco Morato. Que bacana. Obrigado por participar do Prazer em Conhecê-lo, Vinícius. Tá ok. É um prazer para nós. Pode fazer sua pergunta, o nosso convidado é o Dalcides Biscalquim, está te ouvindo. Tá jóia. Primeiramente eu gostaria de parabenizar o livro do professor, eu adorei, eu li já o livro, muito bom. E a minha pergunta é o seguinte, eu gostaria que ele me explicasse, porque eu sou um leigo da Igreja Católica, e eu vejo que ele é um ex-padre, né? Eu gostaria que ele explicasse essa coisa assim de ter dois sacramentos, né? Porque o matrimônio é um sacramento perpétuo e a ordem também. Eu queria saber como é que a igreja fez esse procedimento de ele poder ter os dois sacramentos, como é que funcionou isso? Tá, ok. Certo. Vinícius, a igreja é muito sábia e tem uma história de 2000 anos. E ao longo dessa história de 2000 anos, num determinado momento, casar não foi mais possível, inspirado inclusive no conselho evangélico do próprio Jesus. Tanto assim que se alguém me pergunta, você acha que padre deve casar? Eu digo não. Mas, ao mesmo tempo, alguns padres fazem um discernimento num outro período, quando já são padres. Foi o que aconteceu comigo. E eu recebi realmente o sacramento da ordem, e isso nunca mais pode ser retirado, pode ser apagado, mas o Papa pode dar a licença de você deixar o exercício sacerdotal. Hoje eu não posso celebrar a Eucaristia, eu não posso atender às confissões, mas eu posso continuar constantemente falando do Evangelho, anunciando a boa nova de Jesus, sem a atuação concreta com o exercício do sacerdócio. Não há nenhuma incompatibilidade nisso. O Papa pode dar essa permissão. Foi aquilo que aconteceu comigo. Esse processo levou 3 anos. Eu esperei pacientemente os 3 anos e o Papa Bento XVI me deu a permissão para retomar minha vida como leigo. Aí então eu tive a permissão da igreja para poder me casar. Eu acabei inclusive me casando em Roma, numa igreja de Roma chamada Nossa Senhora da Esperança. E eu fui para Roma com a minha esposa, acabamos nos casando lá, uma cerimônia muito simples, porque um dos pedidos do Papa Bento XVI é que o meu casamento não fosse muito visível, não fosse assim um casamento que desse uma repercussão, fosse discreto. E sem muita publicidade. Sem publicidade, e foi o que a gente fez. Eu, ela, o padre e mais uma testemunha, nós lá no silêncio de uma igreja de Roma, foi onde eu recebi o sacramento do matrimônio. Me falta só a unção dos enfermos, porque todos os outros sacramentos eu recebi
até esse momento. Que bacana. Está satisfeito, Vinícius? Tá ok. Obrigadão pela resposta. Muito obrigado pela sua participação. Vinícius, eu estava conversando aqui com o Dalcides, né? E ele disse que... Você já leu o livro? Já li o livro. Ah, então tá bom. Mas nós, mesmo assim, nós vamos mandar um livro de presente para você, para que você possa... Ele vai autografar, e para que você possa guardar o livro autografado. Com muito carinho. Fico feliz, porque o que eu li foi emprestado. Então, fico muito feliz. Legal, legal. Ah, que legal. ótimo. Então, ele bom. já tinha falado comigo que ele gostaria de dar de presente. Com muito carinho vou mandar para Então você, Vinícius. Isso, você fica na linha aí, depois a produção vai pegar seu endereço, nós mandamos pelo correio um livro autografado pelo Dalcides. Tá ok, muito obrigado. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Tá ok. E aí, Dalcides, voltando àquela nossa pergunta de antes do intervalo, o que é mais difícil para um padre? Você já foi padre, já foi e é, né? Mas teve essa experiência do exercício do sacerdócio durante 10 anos. O que é mais difícil, o celibato ou a obediência? Eu acredito que é até difícil falar em mais difícil. Sei. Se a gente for realmente assim coerente, verdadeiro com a gente mesmo, eu acredito que é difícil a pobreza, é difícil viver os votos, é difícil também no matrimônio se relacionar, tudo é difícil na vida. Sei. Mas hoje eu olho e digo assim, tudo aquilo foi vivido com uma intensidade muito forte, com uma verdade muito grande. Não há nenhuma pessoa nesse nosso país ou no mundo que possa falar qualquer coisa do período em que eu fui ou seminarista ou padre, porque foi vivido com muita verdade, com muita transparência. Só que sempre me pesava muito a questão do celibato. Não ter alguém com quem eu pudesse estar ao lado e constituir uma família. Isso, para mim, era uma coisa que mal resolvida. E, às vezes, a gente não consegue num tempo, porque algumas pessoas me dizem, mas você poderia, quem sabe, ter resolvido antes da ordenação. Às vezes, a gente não consegue ter o discernimento no momento que talvez fosse o momento mais adequado. Mas, independentemente de ser o momento mais adequado ou não, o que hoje eu olho e digo assim, é difícil viver a castidade, é difícil viver a castidade como padre, mas é também difícil viver a castidade como leigo, como alguém que vive coerentemente o seu matrimônio. Claro. Então, eu hoje olho e digo, é difícil ser verdadeiro, é difícil ser honesto, é difícil olhar no espelho e dizer assim, eu estou sendo coerente com aquilo que eu assumi. Então, eu vejo dessa forma. Seja o voto de pobreza, seja de castidade, seja de obediência, seja a vida a dois, repleta de desafios. Mas, ao mesmo tempo, esses desafios, eles me empolgam, sabe? Me entusiasmam. E eu acredito que vale a pena viver na verdade, no amor, nessa compreensão daquilo que a gente é, das nossas fragilidades. É curioso porque as pessoas falam muito hoje em dia sobre a castidade, né? E até confundem celibato com castidade. Celibato não é isso, é viver sozinho, né? Em francês é célibataire, né? E as pessoas confundem como se fosse o maior problema do padre não ter sexo. E não é só esse o problema, estar sozinho também é, né? O grande peso para mim era o fato de não ter uma família. Tanto assim que quando eu olhava para um padre e percebia uma integração tão serena, eu dizia, poxa, eu gostaria de ser como esse padre. Algo que pesava dentro de mim e outros viviam de uma forma tão leve isso. Eu precisava de uma família. Por isso que um dia eu tive que mudar de vida, para continuar olhando para esse Deus que me ama e pedindo a Ele uma chance para retomar, reconquistar, refazer a minha vida a partir de uma mudança. Toda mudança é difícil. Obrigado.